Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 10 de agosto. Começou a funcionar hoje no Supremo Tribunal Federal o Centro de Mediação e Conciliação de Conflitos. O órgão será responsável pela busca e implementação de soluções consensuais nos processos em andamento no Supremo Tribunal Federal. Esse é um dos destaques da edição desta segunda-feira. E você confere também. Ministro Edson Fachin nega recurso e encaminha para o plenário do Supremo julgamento sobre acesso aos dados da Lava Jato. Supremo vai decidir se auxílio acompanhante pode ser estendido a todos os tipos de aposentadoria. Justiça homologa acordo de R$1 bilhão para a reparação do desastre de Mariana. Entrou em vigor hoje a resolução que cria o Centro de Mediação e Conciliação no Supremo Tribunal Federal. A nova estrutura é ligada à presidência do STF e tem como objetivo buscar soluções consensuais nos processos em andamento na Corte. Economizar anos de tramitação na Justiça e dinheiro são algumas das vantagens da conciliação. As formas mais comuns de chegar a um consenso amigavelmente são a conciliação e a mediação. A mediação é uma forma de solução de conflitos na qual uma terceira pessoa neutra e imparcial facilita o diálogo entre as partes para que elas construam, com autonomia e solidariedade, a melhor solução para o conflito. Em regra, é utilizada em conflitos multidimensionais ou complexos. Já a conciliação é um método utilizado em conflitos mais simples ou restritos, no qual o terceiro facilitador pode adotar uma posição mais ativa, porém neutra, com relação ao conflito e imparcial. É um processo consensual breve. Pois é, a prática está cada vez mais comum. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, criou o Centro de Mediação e Conciliação, responsável pela busca e implementação de soluções consensuais nos processos em andamento aqui na Corte. A resolução que prevê a medida entrou em vigor hoje. O centro será coordenado por um juiz auxiliar da presidência. O Centro de Mediação e Conciliação estará subordinado diretamente à presidência do tribunal e buscará, mediante mediação ou conciliação, a solução de questões jurídicas sujeitas à competência do STF, que, por sua natureza, a lei permita a solução pacífica. Quem vai fazer o juízo de quais processos estariam aptos ou não para se submeter a uma mediação seriam, de acordo com a resolução, os próprios relatores ou o presidente do tribunal nos processos da sua competência. Os interessados vão poder peticionar a presidência do STF para solicitar a atuação do centro em situações que poderiam deflagrar conflitos de competência originária do STF para viabilizar a solução pacífica da controvérsia antes da judicialização. Os relatores poderão encaminhar os autos ao Centro de Mediação e Conciliação a qualquer tempo, de ofício ou mediante pedido das partes. A utilização do centro não prejudica a tentativa de conciliação pelo próprio relator da ação. O Centro de Mediação e Conciliação, a pedido do relator, prestará o apoio necessário aos gabinetes nas tentativas de conciliação realizadas. Os ministros poderão indicar servidores e juízes auxiliares e instrutores de seus gabinetes para atuarem nas atividades conciliatórias nos processos de sua relatoria. Poderão atuar como mediadores e conciliadores de forma voluntária e não remunerada ministros aposentados, magistrados, membros do Ministério Público, advogados, servidores do Poder Judiciário e defensores públicos aposentados. A atividade não constituirá vínculo empregatício e não acarretará despesas ao STF. Os maiores benefícios são, primeiro, o encurtamento do processo que está tramitando no Supremo, né, a tendência de que ele se encerre de forma mais rápida, a diminuição da litigiosidade, porque uma solução, quando ela é aceita por ambas as partes, quando elas constroem o resultado, diminui a possibilidade de novos questionamentos a respeito daquele assunto. E como o Supremo ainda tem a competência de solucionar vários conflitos que são considerados institucionais, ou seja, de estados contra a União, de órgãos dentro da União, etc., isso pode evitar novas demandas, porque as soluções elas acabam definindo papéis institucionais que, depois sendo seguidos, evitam novos
novos conflitos dentro da Corte. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo, decidiu levar ao plenário uma discussão que envolve todas as famílias brasileiras. Os pais podem deixar de vacinar os filhos? Vamos ver os detalhes com a repórter Viviane Novaes. O caso que deu origem a essa discussão é uma ação do Ministério Público contra os pais de um menino de São Paulo para obrigá-los a seguir o calendário de vacinação infantil. Os pais afirmam que são veganos, o filho é saudável e acompanhado pelos médicos. Eles alegam que não vacinar a criança é uma questão ideológica e não uma negligência. O ministro Luiz Roberto Barroso reconheceu que se trata de repercussão geral, ou seja, a decisão vai valer para todos os casos semelhantes na Justiça. A tese que será discutida pelo Supremo é a seguinte: os pais podem deixar de vacinar os filhos, segundo convicções filosóficas, religiosas, morais e existenciais. A data do julgamento ainda não foi marcada. O plenário do Supremo Tribunal Federal vai decidir se a concessão do auxílio acompanhante a todas as aposentadorias é constitucional. A Lei dos Benefícios da Previdência Social prevê o pagamento do adicional de 25% apenas aos aposentados por invalidez que necessitem de assistência permanente de terceiros. O INSS recorreu contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que assegurou o benefício a todos os aposentados, baseado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da isonomia. O recurso extraordinário teve repercussão geral reconhecida pelo plenário virtual do Supremo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, participou pela manhã de uma live para debater o trabalho do Judiciário durante e após a pandemia. O evento foi organizado pela Regional Paulista da Câmara de Comércio França-Brasil. O tema da videoconferência foi o Supremo Tribunal Federal e o novo normal. O ministro Fachin deu início à live ressaltando que vivemos uma crise social, econômica e sanitária e que todos são chamados para dar respostas à gestão e à coordenação das políticas públicas. O presente é um desafio e se traduz não apenas numa emergência, mas sem dúvida nenhuma numa dimensão que merece o nome de crise social e econômica como um primeiro pilar a demandar esforços, criatividade e novas ferramentas. Fachin citou as novas práticas adotadas pelo STF, como o plenário virtual, que tem agilizado a tramitação dos processos, e reforçou que não se deve conformar com o novo normal. É preciso reconhecer que, embora tenhamos avançado muito em termos de produção e de transparência nos dados, a justiça brasileira é ainda, e não podemos tergiversar, é ainda muito ineficiente. Um país com justiça ineficiente é um país que tem mais incentivos à corrupção. É possível no Brasil de hoje defender como deve ser defendida a democracia e, ao mesmo tempo, punir como deve ser punida a corrupção e assim proceder para o aprimoramento do sistema judicial para que tenhamos mais eficiência, mais justiça, menos corrupção e, por via de consequência, com mais justiça e uma democracia mais justa, teremos certamente um país menos pobre e um país mais justo. Fachin também se posicionou sobre a questão ambiental, especificamente sobre a Amazônia. A preservação da Amazônia significa, antes de mais nada, o cumprimento da Constituição e das leis protetivas, cumprimento esse que, como temos visto no Supremo Tribunal Federal em diversas demandas, tem deixado a desejar. A live teve a participação de advogados, juízes, empresários franco-brasileiros e de jornalistas, que puderam fazer perguntas ao ministro, que se despediu com expectativas otimistas em relação ao novo normal. Tenho para mim que o planeta, o país, as instituições sairão, embora alguns chamuscados, mas sairemos inteiros e renovados com a esperança de que enfrentamos uma pandemia como nunca antes houvermos enfrentado na história da humanidade.
E o ministro Edson Fachin decidiu que vai encaminhar ao plenário da Corte o recurso da Procuradoria-Geral da República, que pede acesso integral aos dados das investigações da Operação Lava Jato no Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. Hoje, o ministro negou o pedido para que reconsiderasse decisão anterior que suspendeu o acesso da Procuradoria-Geral às informações das forças-tarefa nos estados. No recurso, a PGR pede que o STF determine o fornecimento de todas as bases de dados utilizadas e obtidas nas investigações. Além de enviar o caso para análise no plenário do Supremo, Fachin determinou que os procuradores que coordenam os grupos de trabalho nos estados apresentem manifestação sobre o recurso no prazo de 5 dias. E no próximo bloco, pela primeira vez em uma eleição municipal, candidatos transgêneros vão poder aparecer na urna eletrônica com um nome social. Nós voltamos já. A Constituição é a lei maior de um Estado soberano e serve de bússola para o comportamento das pessoas físicas e a atuação das pessoas jurídicas que estão no respectivo território. Todas as normas vigentes e autoridades constituídas estão sob seus ditames. Estamos a 97 dias das eleições e, pela primeira vez em um pleito municipal, o nome social de pessoas transgêneros que queiram se candidatar vai aparecer na urna eletrônica. Mas, para isso, é necessário que se cumpram alguns requisitos. Saiba quais são eles. Visibilidade e respeito agora ganham ainda mais espaço na Justiça Eleitoral. É que estas serão as primeiras eleições municipais em que candidatos transgêneros que vão concorrer a uma vaga nas prefeituras ou nas câmaras legislativas dos mais de 5.500 municípios brasileiros vão poder usar o nome social nas urnas eletrônicas. O direito é garantido desde dezembro de 2019, por meio da Resolução 23.609 do Tribunal Superior Eleitoral. Ela determina que no formulário do requerimento de registro de candidatura, RRC, conste, entre outros dados pessoais, o nome social do candidato, caso ele queira declará-lo. Para poder fazer uso desse direito, o concorrente precisa já ter atualizado o cadastro eleitoral e, consequentemente, o nome social já deve estar no título de eleitor. Pessoas transgêneras são as que se identificam com um gênero diferente daquele que foi atribuído a elas no momento em que nasceram. Em 2018, graças a uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, elas ganharam o direito de, nas urnas, aparecer o nome pelo qual são reconhecidas. Naquele ano, tivemos eleições gerais e 29 concorrentes usaram esse mecanismo em todo o país. Desses, 15 foram eleitos para os cargos de suplente de deputado federal ou estadual. O Superior Tribunal de Justiça negou o habeas corpus para uma mulher acusada de explorar pirâmide financeira de bitcoins. De acordo com denúncia do Ministério Público da Bahia, o esposo da acusada, Keliane Santana, é criador de uma empresa que funcionava como pirâmide financeira. Os dois incentivavam as pessoas a se associarem e investirem dinheiro com a promessa de altos rendimentos. Mas quando o recrutamento de novos participantes parou, os pagamentos aos investidores foram suspensos, as contas da empresa zeradas e o casal não foi mais encontrado. A prisão preventiva dos dois foi decretada pelo Tribunal de Justiça da Bahia e a defesa da mulher argumentou ao STJ que não teria sido indicado nenhum ato concreto praticado por ela para justificar a prisão. O relator do recurso, o ministro Nefi Cordeiro, destacou que há fundamentação do decreto prisional, que relata que Keliane integra a organização criminosa, não colaborou com a investigação e está em local desconhecido. Além disso, foi apontado que o casal teria ocultado e dissimulado o patrimônio supostamente obtido com a empresa. O ministro ressaltou que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a prisão preventiva é justificada quando o acusado integra a organização criminosa em razão da garantia da ordem pública, e ainda mais diante da complexidade dessa organização, que tem um grande número de integrantes. Um operador de caldeira em Vitória, no Espírito Santo, vai ter direito a adicional de periculosidade por trabalhar em um local onde passam tubulações de combustível. A decisão é da 6ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. A
Apesar de não ter armazenamento de gás nas caldeiras onde o empregado trabalhava, a perícia confirmou que dutos levavam gás inflamável ao forno, o que, segundo o operador, caracterizava a condição perigosa de trabalho. No entanto, em primeiro e em segundo grau, o pedido de adicional de periculosidade foi negado. O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, no Espírito Santo, entendeu que não há previsão normativa que autorize o pagamento do adicional quando o trabalho é realizado em ambiente com tubulação de inflamáveis. Segundo o TRT, a legislação vigente exige que haja o armazenamento do produto para caracterizar a periculosidade. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho e foi julgado pela 6ª turma. A ministra Cátia Arruda citou a norma regulamentadora 16 do extinto Ministério do Trabalho, que trata de tanques de armazenamento de combustíveis. E ressaltou que já existe entendimento do TST de que o trabalho realizado próximo a tubulações por onde passa material inflamável oferece risco previsto na norma. Por unanimidade, a empresa foi condenada ao pagamento do adicional de periculosidade de 30% do salário ao empregado. A venda em farmácias de medicamentos à base de canabidiol é permitida no país desde 2019. Mas para o plantio da maconha, os pacientes ainda precisam recorrer à justiça. Veja na reportagem de Viviane Novaes. A estufa para o cultivo da planta já está montada em casa. Agora só faltam chegar as sementes para o plantio e cultivo e depois a extração do óleo para tratar a depressão e as crises de ansiedade deste jovem de 21 anos. Há 2 anos ele já usa o medicamento importado à base de canabidiol. A cannabis, ela veio como uma salvação para mim mesmo, é assim, quase um milagre. E a gente ficou muito feliz quando saiu essa decisão. Mas o remédio é caro, custa no mínimo R$ 2.500. O rapaz então decidiu entrar na justiça para pedir a permissão para o chamado autocultivo, ou seja, o plantio para uso próprio. E a 15ª Vara Federal do Distrito Federal deu a autorização. Na decisão, o juiz destacou que devem ser respeitadas as prescrições médicas e o uso estritamente pessoal e intransferível. Lembrou também que é proibida a entrega a terceiros, doação, venda ou qualquer uso diferente do indicado. Ainda determinou que as autoridades policiais se abstenham de quaisquer atos que atentem contra a liberdade física, bem como de apreensão ou destruição dos materiais destinados ao tratamento de saúde do paciente. Eu comecei a ter muita melhora na questão da ansiedade, na questão da depressão, em todas as dores crônicas que eu sempre tive. Eu estou uma pessoa bem melhor hoje, bem mais saudável por causa disso. Uma lei de 2006 já prevê a possibilidade de autorização do plantio, cultivo e colheita da cannabis sativa para uso medicinal. Mas o tema ainda depende de regulamentação. Por isso, a única saída para os que precisam do medicamento é entrar na justiça. Essa análise varia de caso a caso e, por enquanto, a justiça está aceitando esses pedidos de habeas corpus preventivo no sentido de resguardar esse paciente e dar um salvo-conduto para ele, para que possa fazer o plantio ou a prática da inalação e entre outros usos que são naturais da cannabis. Segundo a hematologista Cibele Aguiar, o canabidiol pode tratar uma série de doenças. A gente trata patologias da mente como ansiedade, depressão, transtornos do sono, estresse pós-traumático, pessoas com dependência de substâncias químicas importantes como a cocaína. A gente usa a cannabis, a gente tem uma boa resposta. E várias doenças orgânicas como epilepsias graves e o autismo, que foram os primeiros habeas corpus, né, que a gente tem no Brasil. A família de Anne Fischer, que tem uma síndrome rara, foi uma das primeiras no país a entrar na justiça para conseguir o canabidiol. A conquista foi no ano de 2014. Só 5 anos mais tarde, a Anvisa liberou a venda nas farmácias. O medicamento mudou a vida de toda a família e de Anne. A primeira coisa que a gente observou com o uso do canabidiol foi uma redução do número de crises até o seu controle. Não tendo essas convulsões, ela consegue evoluir, ela tem uma oportunidade de evolução. Mas o que eu diria é que muito mais do que a qualidade de vida da Anne foi a qualidade de vida da família, porque a gente passou a viver com muito mais tranquilidade, com muito mais conforto. E a seguir, Justiça homologa acordo de R$1 bilhão por desastre em Mariana. É logo depois do intervalo.
eu falo em Constituição Federal, eu lembro de casa, de alicerce, porque ela foi construída em prol da população. E você pode observar durante toda a Constituição dos seus artigos, como por exemplo no artigo 6º, que fala dos direitos sociais. Nós temos o direito em relação ao desenvolvimento urbano, saneamento básico, propriedade, quando a casa pode ser violada ou não. Você conhece os seus direitos? Então leia e se interaja, aprenda mais sobre a Constituição Federal do Brasil. R$ 1 bilhão. Este é o valor que será utilizado para compensar e reparar os danos provocados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, em 2015. O acordo foi homologado pela Justiça Federal em Minas Gerais. O acordo firmado entre a Fundação Renova, que representa a Samarco, e suas acionistas Vale e BHP, e os governos de Minas Gerais, do Espírito Santo e de 46 municípios prejudicados pelo desastre Mariana, deve beneficiar cerca de 2.300.000 pessoas. R$ 1 bilhão serão investidos em ações nas áreas de saúde, educação e infraestrutura. O dinheiro será depositado em conta judicial e ficará à disposição da Justiça Federal. Entre os municípios contemplados pelo acordo, 36 ficam em Minas Gerais e 10 no Espírito Santo. A decisão prevê ações como a construção de um distrito industrial no município mineiro de Rio Doce, a implantação do Hospital Regional de Governador Valadares, além de investimentos em educação pública. O rompimento da barragem de Fundão em Minas Gerais ocorreu em 2015 e é considerado o maior desastre ambiental no Brasil. 19 pessoas morreram e mais de 300 famílias ficaram desabrigadas. E o Superior Tribunal de Justiça nega pedido de preferência da Anatel no plano de recuperação da Oi. A Corte Especial do STJ negou o pedido da Agência Nacional de Telecomunicações para suspender a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que a deixou entre os credores sem prioridade legal no plano de recuperação judicial do Grupo Oi. No pedido, a Anatel alegou que há grave lesão à economia pública, pois o plano aprovado prevê abatimentos e condições desfavoráveis para o recebimento dos créditos, inclusive com parcelamento não previsto pela legislação. No STJ, em decisão monocrática, o presidente da Corte, ministro João Otávio de Noronha, negou o pedido da agência, por entender que no plano de recuperação não houve ofensa à economia e à ordem públicas. Ao julgar o pedido, a Corte Especial, por maioria de votos, considerou que os créditos reivindicados pela Anatel, no valor de 11 bilhões de reais, relativos a multas aplicadas, têm natureza administrativa e, portanto, não podem ter o tratamento prioritário destinado aos créditos tributários, como pretendia a agência. Os Ministérios Públicos Estadual e Federal no Ceará enviaram uma recomendação para a Fundação Palmares, a Conab e o governo do Ceará com uma série de medidas para a distribuição de cestas básicas. O objetivo é que elas sejam entregues a comunidades quilombolas, povos de terreiros, ciganos e pescadores em situação crítica por conta da pandemia da Covid-19. Além de sugestões sobre a forma de distribuição dos alimentos para as comunidades, na recomendação, os Ministérios Públicos, Estadual e Federal, pedem que o governo do Ceará providencie testes da Covid-19 para os indígenas e ofereça assistência médica dentro das comunidades. No documento também é recomendada a divulgação de relatórios de situação epidemiológica da doença por bairros e localidades, com a inclusão específica dessas comunidades tradicionais, além da implementação de barreiras de isolamento social e campanhas educativas. Os alimentos que serão entregues aos povos foram fornecidos pelo governo federal e ficarão a cargo da Fundação Palmares, da Conab e do governo do Ceará. Os Ministérios Públicos vão acompanhar todo o processo e, em caso de irregularidades, vão acionar a Justiça. O presidente do Supremo Tribunal Federal divulgou um comunicado nesse domingo lamentando a morte do servidor do tribunal, Ronaldo Moretti, vítima da Covid-19.
Num comunicado, o ministro Dias Toffoli disse que a presidência do STF se solidariza com familiares, amigos e colegas de Ronaldo Moretti. O servidor completaria 24 anos de serviços prestados à Suprema Corte no dia 30 de agosto. Moretti faleceu no domingo. Ele estava lotado na assessoria de administração vinculada ao gabinete do diretor-geral, que também prestou homenagem ao servidor. Foi uma perda terrível, foi algo que surpreendeu a todos nós. O quadro não indicava que ele teria uma piora da forma como teve. Eu acho que essa doença, como eu coloquei numa homenagem que eu fiz a ele dentro da intranet, ela é cruel não só do ponto de vista da violência dela, né, de como todos nós estamos sujeitos a essa doença. Ele, de fato, fará muita falta, não só do ponto de vista de trabalho, mas da convivência diária. Enfim, vai ser muito, muito difícil para todos os servidores que conviviam com ele não poder mais ter a oportunidade de conviver com o Moretti. Ele fará muita falta. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite.